Sejam bem-vindos ao podcast Cruzamento, onde os temas da tecnologia, saúde e sustentabilidade se cruzam. O meu nome é Daniel Guedelha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia. Convidamos a subscrever a nossa newsletter em cruzamentopodcast.com. Olá e bem-vindos. Hoje temos como convidada Isabel Vaz, CEO do grupo Luz Saúde. Olá Isabel, seja muito bem-vinda. Olá a todos, obrigada pelo convite, é um gosto. E Isabel, começamos com a nossa habitual primeira pergunta. Para quem nos ouve, e em 30 segundos, quem é a Isabel Vaz? Bom, a Isabel Vaz é a CEO do Grupo Luz Saúde, o grupo que tive o privilégio de já há 23 anos ter ajudado a fundar, com mais 3 colegas. Sou engenheira química, tenho um MBA pela Universidade Nova de Lisboa, fiz a minha carreira na McKinsey e depois da McKinsey dediquei a minha vida ao setor da saúde e ao Grupo Luz Saúde, desde então, e sou, portanto, uma engenheira hospitalar. Engenheira hospitalar, Isabel, e se calhar vamos aqui começar pela base, a formação que é tão importante para o futuro. Isabel, como estão as nossas faculdades, nomeadamente medicina, a preparar os médicos do futuro? E com o atual modelo de educação, como é que tu olhas para o futuro da prestação de cuidados de saúde? Obrigada, Daniel, pela pergunta. Ora bem, deixa-me começar por dizer qual é que é a minha opinião sobre o que é que os médicos têm que estar preparados para fazer face aos desafios do futuro. Ora bem, desde logo, e tal como no passado, a condição fundamental dos médicos é, obviamente, serem bons médicos. Ou seja, as faculdades de medicina e tudo o que rodeia o ecossistema da faculdade de medicina, e já lá vamos mais à frente, têm que preparar tecnicamente muito bem os médicos, com sólidos conhecimentos de medicina, as suas bases teóricas fundamentais, tal como nós na engenharia passamos os primeiros 2 anos a aprender as bases da engenharia, a matemática, a física, pronto, nos médicos têm o correspondente. Mas isto não chega, obviamente, e já não chegava no passado, e agora ainda muito menos chega. E porquê? Hoje a medicina e os médicos lidam com uma enorme complexidade a vários níveis, desde logo a complexidade das próprias doenças, a complexidade do processo diagnóstico, a complexidade do processo e da decisão própria do tratamento, e nos próprios workflows em que tudo isto se processa. Portanto, se quiseres, eu brinquei logo desde o início a dizer que sou uma engenheira hospitalar, porque na realidade os médicos têm que saber trabalhar não só com as várias especialidades médicas, como têm que saber trabalhar com as várias profissões e não só as profissões de saúde, não é só os tradicionais enfermeiros ou técnicos de saúde, mas também têm que saber trabalhar com os engenheiros, com os gestores, ou seja, tudo isto hoje é um ecossistema bastante complexo e como se isso já não bastasse, têm que lidar também com como eu costumo dizer, o dark side de hoje de um consumidor de saúde muito mais, obviamente, empowered pela sociedade de informação e que muitas vezes também resvala para o consumismo na saúde, resvala para o pensar que percebe medicina porque leu 3 ou 4 artigos no Dr. Google e por aí fora. E, portanto, é com tudo isto que os médicos hoje e os médicos do futuro têm que lidar. E tudo isto tem que ser também aprendido e tem que ser feito nos ecossistemas, digamos, desde logo na faculdade. As faculdades portuguesas têm um grande problema, contrariamente, por exemplo, às americanas, é que vivem muito isoladas. As escolas, mesmo quando estamos a falar de universidades, as escolas estão isoladas, enquanto quando tu chegas aos campos americanos, temos, no fim, todos estão lá, não é? As escolas de engenharia, as escolas médicas, vivem todos muito no mesmo campus. E, portanto, muitas vezes é no ecossistema hospitalar que todos se encontram. E isso hoje é fundamental para uns lifelong learners, que é o que devem ser os médicos e, aliás, todos nós em todas as profissões. E, portanto, eu acho que é um desafio magnífico, não só para quem ensina, para quem gera hospitais e, obviamente, para os próprios médicos e todas as profissões. Eu acho que
paramount partnership of the future will be definitivamente engenheiros e médicos, mas também advogados, também gestores e todos aqueles que fazem parte, obviamente, do ecossistema de hospitalar e não só, também dos cuidados de proximidade. Eu diria que uma das especialidades mais tecnológicas no futuro vão ser justamente a medicina geral e familiar. E já poderíamos mais à frente, depois, se quiseres, desenvolver um bocadinho mais porque é que eu acho isto. Vão ser talvez das especialidades mais tecnológicas, vai ser a medicina geral e familiar. E isso é um desafio magnífico, como é evidente, para eles e para nós. Isabel, e falaste, ou referiste várias vezes, ecossistema, gostava de pegar um pouco aí, e no setor da saúde tem havido muita pressão de todo o ecossistema, os hospitais, as seguradoras, que acaba por aqui reduzir também as margens para todos. Por exemplo, o investimento, ou o CAPEX dedicado à tecnologia foi cortado. Como vês este desafio, ou se calhar uma oportunidade, quando se pensa neste tema à escala mundial? Olha, é evidente que, sobretudo até após 2 anos de pandemia, que vieram agravar uma situação já difícil, portanto, ou seja, hoje os sistemas de saúde, sejam eles privados, públicos, mistos, vivem um desafio gigante de sustentabilidade, porque cada vez, não só pela demografia, sobretudo nos países mais, enfim, ditos mais desenvolvidos, temos uma pressão enorme de uma demografia que tem levado também a precisarmos de mais cuidados de saúde, portanto, nomeadamente, cada vez as pessoas estão mais envelhecidas. Há também mais doenças, a Covid, aliás, é uma nova doença que entrou, digamos, em força e com um grande espalhafato, digamos assim, no nosso mundo. Como disse, as doenças também estão cada vez mais complexas e cada vez com medicina de precisão nós descobrimos mais variantes da mesma doença. Hoje, quando nós dizemos, por exemplo, no cancro, há o cancro do pulmão, há vários cancros do pulmão, são várias doenças que estão debaixo de um chapéu chamado cancro do pulmão ou de qualquer outro cancro, portanto, ou seja, que é o que tem a ver com a tal medicina também de precisão e muito potenciada também pela medicina computacional e a própria genética, e portanto, hoje portanto, o sistema de saúde já estava muito pressionado, digamos, quer sejam os orçamentos de Estado que configuram os seguros públicos, quer as seguradoras nos sistemas paralelos também de financiamento. A pandemia veio agravar isso ainda mais, porque não só trouxe uma nova doença, como foi uma doença que mandou parar todas as outras doenças. E hoje os sistemas públicos e privados estão com uma carga de doença brutal para além daquela que nós já sabíamos que tínhamos. Isso, obviamente, os recursos não são finitos, até se quisermos, neste momento o mundo em geral está também com outros problemas, nomeadamente temos uma guerra na Europa, portanto, há que se gaste muito dinheiro em orçamentos de defesa, que era uma coisa que a vossa geração, a minha própria geração, já não pensava que estamos nós vocacionados para a energia, para a sustentabilidade energética e de repente temos outra vez os orçamentos de Estado a terem que dar muito dinheiro para os orçamentos militares e, portanto, obviamente a pressão é gigante. E tudo isto se passa ao mesmo tempo em que a tecnologia está a explodir e que é preciso gastar muito dinheiro e também de longo prazo na transformação digital do setor da saúde, que tem um impacto gigante, não só nas operações hospitalares, mas nos próprios tratamentos de doença, da medicina computacional, na aplicação da inteligência artificial também para melhorar processos de tratamento e também e de diagnóstico. E, portanto, é este balanceamento que temos que fazer entre o que é investimento de longo prazo e não esquecermos o longo prazo e prepararmos os sistemas de saúde para aquilo que a tecnologia já hoje nos permite fazer, mas ao mesmo tempo pressionados com todos os outros fatores pressionarem muito os sistemas de saúde e não havendo, obviamente, dinheiro para tudo e tendo de ser feitas escolhas muito difíceis para todos nós. Aquilo que é importante, efetivamente, é neste balanceamento do curto com o médio e com o longo prazo, nós sabemos gerir isto muitíssimo bem para, obviamente, não comprometermos a sustentabilidade e um bem tão importante para a sociedade, que é evidentemente a saúde de todos nós, e se a pandemia provou alguma coisa, é que não há economia sem saúde e obviamente também não há saúde sem economia. E é este binómio que nós, responsavelmente, todos nós que somos atores deste sistema, temos que estar muito, enfim, preparados e com uma enorme resiliência para tratar.
E resiliência é de facto a palavra. Tu falaste na pressão demográfica, falaste também no longo prazo, no médio e longo prazo, na tecnologia. E se calhar um dos mecanismos que é muitas vezes falado como a forma de olhar os resultados em saúde é o chamado Value-Based Healthcare. Quero explicar aos nossos ouvintes o que é isto e como poderá mudar o paradigma da saúde, nomeadamente em Portugal e não só? Ora bem, primeiro o que é Value-Based Healthcare? Value-Based Healthcare é um conceito, na realidade, muito simples. Quer dizer assim, o que é valor? Valor é conseguir o melhor outcome em saúde, o melhor resultado em saúde, na perspectiva do doente. Isso é muito importante perceber-se que nós estamos todos aqui para trabalhar para aquilo que é melhor para os doentes, não é para a organização, não é para nós próprios. Em primeiro lugar, é o melhor resultado na perspectiva do doente, e o melhor resultado para um doente A pode não ser igual ao melhor resultado para o doente B, ao menor custo possível, porque justamente não é sequer ético pensarmos que podemos desperdiçar dinheiro em saúde, porque desperdiçar dinheiro significa comprometer o melhor tratamento para todos. Digamos assim. Portanto, é ético ser-se eficiente, é uma base ética que está na base do desejo de sermos eficientes em saúde. E, portanto, Value-Based Healthcare é isso mesmo. O que é valor? Valor é o melhor resultado na perspectiva do doente ao menor custo possível. Como é que isto se faz? É uma coisa muito complicada, porque medir resultado parece simples, mas tal como eu já disse na primeira pergunta, hoje a medicina é uma coisa muito complicada e na realidade é um sistema complexo. A engenharia, se quiser, chama-se isto um sistema complexo, multifatorial, e, portanto, é muito difícil medir o que é valor em saúde. As nossas entidades reguladoras a nível mundial vêm-se muito atrapalhadas para conseguir ser justo nesta medição de valor, nomeadamente na estratificação de risco que tem que estar por detrás, porque não há nada pior do que nós estarmos a comparar laranjas com cebolas, mata completamente qualquer sistema de valor, mas é para isso que todos nós temos que caminhar, ou seja, ser muito transparentes na comunicação dos resultados, as pessoas poderem exercer, inclusive, a sua capacidade de escolha daquilo que é melhor para si de forma informada, e com resultados que sejam comparáveis. E isto, no fundo, se quiseres, um imperativo ético, porque no fundo, o que está por trás do Value-Based Care é, de facto, não haver desperdício. Não utilizarmos medicamentos que não se traduzem em melhores resultados, ou com pouca eficácia, ou com uma eficácia duvidosa, a mesma coisa com os devices, a mesma coisa com todos os processos hospitalares que têm que ser eficientes e não podem ter desperdício ou de recursos humanos ou de tecnologia ou do que seja. Passa pela proficiência, obviamente, dos hospitais, as pessoas certas no sítio certo, à hora certa e com a formação certa. Portanto, tudo isso é Value-Based Healthcare. Os desafios que nós temos hoje com quem paga é justamente criar os incentivos corretos que todos nós tenhamos este incentivo de melhor valor em saúde. E, infelizmente, ainda estamos muito longe disso acontecer, quer no público, quer no privado. Porquê? Porque ainda continuamos a valorizar muito o volume. Isso. Ou seja, os pagamentos são muito com base em volume, ainda muito poucos pagamentos com base em valor, porque justamente isto é difícil de fazer, não é porque as pessoas não queiram, e esse é o desafio que o setor tem para mim nas próximas décadas, e na próxima década seguramente, que é realmente como é que a grande arma estratégica do setor, e que às vezes pouco se fala dele, é de facto como é que nós financiamos cuidados de saúde. E não estou a falar do financiamento a nível macro, ou seja, há muita discussão do financiamento público, privado, isso é privado, isso é privado. Não, estou a falar do financiamento de quem presta cuidados de saúde. E a maneira como nós somos incentivados altera o nosso comportamento. E, portanto, a grande arma estratégica do setor da saúde, na realidade, é os mecanismos de financiamento e de managed care, se quiseres, feitos pelas entidades que representam os beneficiários, que são, digamos, os pagadores. Portanto, pode ser o Estado, representado pela ACSS, como podem ser as seguradoras, como pode ser uma ADSE, no caso particular do ecossistema português. E isso é absolutamente estratégico, porque a maneira como nós somos incentivados é a maneira como nós, no fundo, também depois nos organizamos para prestar melhores cuidados de saúde. E se me permite, eu sei que
ter respostas curtas, mas é esse o grande papel também que os sistemas mistos o setor privado faz, que é, no fundo, dar benchmarking. Ou seja, obviamente ninguém questiona aquilo que é importante, que é todos nós temos direito à saúde quando dela precisamos, e sem que isso signifique um custo catastrófico quando temos necessidade disso, isso significa a solidariedade do financiamento em saúde, portanto, isso é o financiamento macro. Outra coisa é nós realmente podermos comparar uns com os outros em termos de outcomes, quer de eficiência, quer de acesso, quer de qualidade do tratamento que prestamos, para atingir a solução ótima. E se quiseres, esse é o papel do setor privado, é dar benchmarking, não é? E dentro do próprio setor público, a comparação. Portanto, a tensão competitiva é uma coisa importante para a própria boa aplicação dos dinheiros públicos, que neste caso é o seguro público de saúde. E isso é o healthcare. Sim, Isabel, só um comentário rápido. Tu falaste várias vezes em acesso à saúde e isso faz muito sentido e, de facto, eu acho que não só o sistema português, mas de uma forma geral, nós temos olhado mais para o financiamento da doença do que propriamente para o acesso à saúde. Pois é, mas André, se calhar passamos aqui a olhar para o futuro, não? Sim, não, vamos olhar para o futuro e Isabel, referiste a parte do financiamento, mas falaste também bastante de desafios para o futuro, oportunidades para o futuro, processos e disseste engenheiro hospitalar também. Portanto, agora aqui olhando assim para o futuro, de facto, e estamos a atravessar uma transformação digital nos hospitais e em todo o ecossistema da saúde. Muitos ainda falam da fase 4.0 na saúde, muitos já estão a pensar na fase 5.0 da saúde, também muito ligado com os conceitos de medicina personalizada e de precisão, que também referiste nas tuas respostas. Aqui a nossa pergunta é qual é o impacto desta transformação digital num grupo como a Luz Saúde, em primeiro lugar, mas também num país como Portugal. Gostávamos de ouvir a tua opinião. A transformação digital é feita a vários níveis. Desde logo nas operações hospitalares, portanto, na eficiência da operação hospitalar, e aqui estamos a falar de um impacto gigante hoje em dia daquilo que fazemos, enfim, como em qualquer outra indústria. Portanto, tudo o que nós possamos digitalizar e não ser feito com força humana, obviamente é melhor. E, contrariamente ao que as pessoas possam pensar, é melhor também do ponto de vista da gestão de talento, porque nós temos que aumentar, digamos, a qualificação do nosso trabalho e, portanto, aquilo que pode ser feito por um computador seguramente não é divertido de ser feito por uma pessoa. E, portanto, uma coisa está ligada à outra. Portanto, esse é, desde logo, um impacto gigante na economia. Por outro lado, todo o impacto que a transformação digital e a medicina computacional tem na própria prestação de cuidados de saúde, portanto, nas próximas 2 décadas vamos assistir a uma revolução total da forma como são prestados os cuidados de saúde, que é uma coisa espetacular, todos os processos de deep learning, etc., e de aplicação de inteligência artificial à prestação de cuidados de saúde, está a explodir, e é uma coisa fabulosa. E, sobretudo, e deixem-me falar daquilo que é um grande impacto dentro da nossa economia, que é, de facto, a prevenção em saúde. E a prevenção em saúde não são só os médicos de medicina geral e familiar, isso para mim já é a terceira linha de defesa. A primeira linha de defesa para a prevenção em saúde começa na educação, começa nas escolas, na promoção do desporto. E, portanto, nós falamos sempre no Ministério da Saúde, mas isto é uma coisa, mais uma vez, também multifatorial. E a prevenção é uma coisa que faz sentido. E deixem-me dizer que o impacto, se quiseres, a nível mundial, e vamos falar só até se quiseres do impacto na Europa, cada euro investido na melhoria da saúde dos nossos cidadãos na Europa pode resultar num benefício de 2,5 €. Portanto, 1 euro, 2,5 €. Não há melhor investimento que se possa fazer em todo o mundo. Portanto, o PIB europeu pode ser superior em cerca de 2,2 trilhões de euros em 2040, que é equivalente a um aumento adicional de 0,5 ponto percentual ao ano até 2040 pelo investimento na prevenção. E significa cerca de 11 milhões de vidas salvas e um aumento da força de trabalho em 23 milhões de pessoas adicionais. Portanto, quando vocês... Isto estamos só a falar na Europa, nem cheguei aos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é superior, porque a Europa tem níveis de saúde superiores aos Estados Unidos. Ok? Portanto, ou seja, a base europeia
de qualidade em saúde é superior à americana. E, portanto, estão a ver, portanto, isto é um impacto gigante. E o que estamos a falar é que atuar preventivamente de forma a não ficar doente representa 2/3 da redução potencial da carga de doença que existe atualmente. Portanto, pensar em promoção, portanto, todas as nossas perspectivas de sustentabilidade, portanto, o ESG, e aqui, se quiseres, portanto, o social, é claramente promover a educação, promover a saúde pelo desporto. Quem tem boa cabeça e faz desporto, tipicamente são pessoas que ao longo da vida tendem a ser mais saudáveis, e é isso que a sociedade tem que fazer como um todo. E isso não é só o Ministério da Saúde. Quando nós chegamos à medicina geral e familiar, já é a terceira linha de defesa. A primeira linha de defesa é educação, desporto. E então, sim senhora, sermos acompanhados por médicos de família, que obviamente também vai ter, como eu disse no início, a tecnologia vai cair em cima da medicina geral e familiar, vai ser a especialidade mais gira de todos os tempos, justamente por causa do computacional e prever estes comportamentos. Deixem-me só dizer-vos uma coisa aos dois. No cálculo de um outcome em saúde, 10 a 20% é que é tratamento. Aí está. 80 a 90% estamos a falar de fatores exógenos. Ok? Portanto, a medicina, a prática da medicina só impacta o outcome entre 10 a 20%. Que é um número muito reduzido e claramente... Exatamente. Portanto, o ambiente, a genética, impacta muito mais para os resultados em saúde do que o próprio tratamento clínico. É bom que a gente meta isso na nossa cabeça. Nós, como, enfim, quem tem que desenhar políticas, digamos, económicas, deixa de dizer, tem que pensar isso. Portanto, o comportamento explica 30 a 50% do outcome em saúde, o nosso próprio comportamento, a nossa cabeça. 30 a 50% do outcome em saúde. E isso é que efetivamente, quando vocês me perguntam o impacto da tecnologia, tudo que a tecnologia impacta, todos estes fatores, tem de facto uma coisa gigante, é gigante na economia europeia. E não há melhor investimento do que este. E enfim, estamos a viver momentos difíceis, em que muitos orçamentos estão a ser desviados para coisas que nós não gostamos. A única coisa, aliás, nós comentámos isso, a única coisa que eu vejo como positiva, se é que alguma coisa positiva pode vir da guerra, é que também há muita inovação, tipicamente nasce da parte militar. Os militares são fundamentais. Queres elaborar um bocadinho mais sobre isso, Isabel? Historicamente, vê-se aí uma correlação. Queres elaborar um pouco mais sobre isso? Para, os militares são grandes operadores logísticos, antes de tudo, e de estratégia. Como a vacina demonstrou em Portugal. Exatamente. Portanto, muitas das inovações que vêm das próprias operações hospitalares vêm da engenharia militar. E não só coisas que eles desenvolvem porque necessitam para as operações militares, ou da indústria, da própria indústria da defesa, como por exemplo, ou da indústria, se quiseres, que no fundo estão relacionadas também à aeroespacial, e que vêm muitas inovações que vêm das necessidades que eles têm, que obviamente depois, olha, por exemplo, a robótica, toda a automatização, vem muito obviamente das necessidades militares, de intervenção, obviamente, em operações militares. E, portanto, enfim, sendo uma coisa péssima, como é evidente, todos nós desejaríamos não ser necessário, enfim, tem esse ponto que efetivamente muita da inovação médica vem das necessidades das logísticas e das estratégias militares. Pronto, ao menos há uma coisa boa que venha daí. E estou convencida que vamos assistir a uma explosão gigante outra vez, também pelo investimento indireto na área militar. Enfim, que não se julgue que estou obviamente a defender isso, mas é evidente, claro, que é uma das consequências, pelo menos historicamente, quem segue estas coisas com períodos de muitos anos, sabe que é assim. Sabe que é assim. Olha, Isabel, e agora desviar aqui um bocadinho a conversa, e não resistimos em falar de um termo que aplicaste numa das nossas conversas anteriores, figital. Está muito relacionado com a inovação e também, de certa forma, com todos a tecnologia e a inovação que advém desses conflitos, mas figital, físico e digital.
A pergunta aqui é como é que as organizações vão reagir a um mundo que tem de ligar o físico ao digital, aos robôs e a todas essas automações que também já falámos, e vão ser aquelas que estão apenas focadas no digital que vão sobreviver? Ou há aqui esperança também para aquelas que estão mais focadas na parte física? Eu acho que quem vai sobreviver, e mais uma vez obrigada pela super boa pergunta, eu acho que quem vai sobreviver são aqueles que conseguem fazer a harmonização do físico e do digital. A saúde é um setor espetacular. E no final do dia, mesmo depois de toda a tecnologia, de toda esta coisa espetacular que é o mundo em que vivemos hoje, de capacidade tecnológica, de aprendizagem artificial, etc., há uma coisa no final do dia que é a saúde. É um encontro entre alguém que precisa de cuidados e alguém em quem essa pessoa confiou para lhe prestar cuidados. Podemos até discutir se os robôs podem ser empáticos ou não, e desenvolver relações de confiança e de empatia, e hoje no cinema já existem, enfim, a minha geração que vem do Star Trek, etc., quer dizer, que eu não sei o robôzinho mais fofo do mundo, ou hoje em dia outros exemplos que temos no cinema em que realmente se percebe que os robôs conseguem desenvolver empatia, mas de facto há aqui uma parte importante que efetivamente é a relação médico-doente, que continua a ser uma relação de confiança inviolável, ou que deve ser inviolável, e que é a base do sistema de saúde. Portanto, os operadores, mais uma vez, isto é um tema de engenharia de processos, e os operadores, na minha opinião, que vão vencer são aqueles que articularem de forma harmoniosa as vantagens do digital e as vantagens do físico. Ou seja, ao longo de um processo de diagnóstico e tratamento, ou de prevenção da doença, há momentos ideais para a intervenção daquilo que é a tecnologia digital e há momentos ideais que é de intervenção, obviamente, física do médico, o exame físico, o exame de confiança, a empatia, o toque, mas sobretudo aquilo que é o processo tradicional que continua a ser perene, de como é que um médico efetivamente diagnostica e trata ou controla uma doença. E, portanto, quem conseguir fazer isto nesta lógica é, para mim, quem vai vencer no futuro. Portanto, os operadores só digitais nunca poderão, podem pertencer a outros ecossistemas, mas nunca serão um ecossistema isolado. Porque terão sempre que pertencer a outro ecossistema. E quem também só faz, quem optar também só por fazer físico, também vai sempre necessitar de incluir no seu ecossistema digital. Portanto, os grandes operadores a nível mundial são aqueles que conseguirão integrar de forma muito harmoniosa. E isto tem a ver, voltando à primeira pergunta, os médicos têm que perceber isto. E é isto que eles têm que começar a aprender na faculdade. Vão existir médicos que inclusive se vão só dedicar, e é fundamental, a todas estas startups que estão a fazer o chamado feature engineering e o deep learning e que precisam do conhecimento médico. Portanto, ou seja, não há boa inteligência artificial sem médicos por trás a ajudarem na construção dos modelos todos dados. Há disciplinas hoje absolutamente fundamentais, que é tudo o que tem a ver com ética de dados, porque se implementarmos os modelos eticamente mal e com dados errados, vão aparecer algoritmos errados. Portanto, a ética digital é hoje uma disciplina que os médicos também vão ter que aprender, e todos nós, e os engenheiros também. E, portanto, os vencedores no futuro próximo vão ser aqueles que sabem trabalhar em equipa. Portanto, não são equipas médicas, mas em equipas realmente interdisciplinares que vão ter que trabalhar juntas. E se quiseres, é aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo. Eu hoje, quando entro no nosso hospital, e não, enfim, não quero aqui fazer publicidade, mas é tu veres um ecossistema em que tens engenheiros, tens médicos, tens gestores, tens enfermeiros, todo o pessoal administrativo, e tudo isto é um ecossistema que tem que trabalhar em equipe. E quando um falha, falham todos. Podem uns falhar, as falhas de uns podem ter menos importância ou menos impacto no resultado final, mas falham. E é esta compreensão desta multicomplexidade, se quer dizer, ser multifatorial o sucesso final,
e dependente, de facto, de trabalhar em equipa, que todos nós vamos ter que aprender. Quer os médicos, quer nós engenheiros, quer os gestores, e é isso é que é a beleza do setor da saúde, é que estamos completamente interdependentes, físico, digital e interdisciplinarmente. E isso é a parte bonita deste setor. Ser líder neste setor é uma liderança de persuasão, é uma liderança de trabalho em equipa, de conseguir que todos olhem na mesma direção, não é uma liderança diretiva, é uma liderança de persuasão, é uma liderança de pôr todos a olhar na mesma direção. E isso é que vai ser o futuro. Então aqui o Figital a trazer os superpoderes a todos dentro do ecossistema da saúde. Exatamente, exatamente. Isabel, eu não resisto a fazer uma referência também para a nossa audiência. A quantidade de vezes tu referiste ecossistema e de facto a fluidez que existe cada vez mais no nosso mundo e é importantíssima. E nós quando falamos de ecossistema, vem-nos também à cabeça a palavra sustentabilidade e tocar aqui num ponto que é também importante para nós, o ESG, que referiste há bocado, Environmental, Social and Governance. E se calhar, Isabel, como é que tu olhas para a sustentabilidade de um ponto de vista de saúde? Ou seja, o que é que vocês têm feito no Grupo Luz Saúde para ter maior impacto na sustentabilidade? E lá está, não apenas a questão ambiental, mas o tal S que falavas há pouco. Pronto, como falámos há pouco, a saúde tem de facto este impacto gigante na economia que eu há bocadinho referi. Se quiseres é social. Portanto, ou seja, o grande impacto que o setor da saúde, que vale entre 10% a 15% nos Estados Unidos, 20% da riqueza, portanto, do GDP, do PIB, perdão, é gigante. Portanto, é um setor que tem um impacto gigante, e eu já referi aqui, na Europa, o que é que isso significa? Meio ponto percentual acima daquilo que está expectável hoje, se o fizermos. Nós, no Grupo Luz Saúde, à nossa muito humilde dimensão, trabalhamos muito na área da prevenção, no desporto. Nós somos completamente vidrados em levar o desporto às escolas, ajudar escolas, inclusive mais carenciadas, a levar, de facto, à cabeça dos miúdos o desporto. Somos serviços médicos oficiais de vários clubes. Obviamente só se fala normalmente das equipas de futebol, mas nós trabalhamos, por exemplo, no caso do Benfica, trabalhamos com todos os atletas a todos os níveis. Portanto, nós acreditamos que parte da sustentabilidade vem muito do desporto. Portanto, tudo o que vem, porque o desporto é cabeça, é tola. Portanto, campeões de cabeça. E campeões de cabeça são campeões em tudo na vida. E, portanto, nós acreditamos muito nisso, portanto, dentro da nossa muito humilde, obviamente, capacidade de intervenção, mas, enfim, como dizia a Mafaldinha, que era a banda desenhada do meu tempo, se nós limparmos o lixo à porta da nossa casa, toda a gente o fizer, as ruas ficam todas limpas, não é? Portanto, cada um atua no seu nível de capacidade. Portanto, a nível social, nós trabalhamos muito, portanto, a esse nível da prevenção, medicina desportiva, na medicina geral e familiar, portanto, tudo o que é prevenção, quer primária, quer secundária. E depois, obviamente, em tudo o que é a eficiência da gestão hospitalar. Nós nascemos com isso no nosso ADN. Nós somos engenheiros que viemos trabalhar para o setor da saúde, agora já não é polémico, na altura era, pensar-se que realmente os hospitais são grandes estruturas de processos de eficiência processual, onde os engenheiros de facto são grandes parceiros dos clínicos para se conseguir operações eficientes que se traduzem obviamente em melhor valor em saúde, porque se poupa o dinheiro que é necessário poupar para que não falte saúde a ninguém e para que efetivamente as operações sejam sustentáveis também economicamente para quem tem que pagar, nomeadamente o orçamento do Estado. Portanto, o dinheiro de todos nós. Isso, portanto, por um lado. Outra área que nós trabalhamos muito e muito afincadamente e até cientificamente tem a ver com governance clínico. Não fala-se muito do governance, e é importante, obviamente, o governance a nível corporate, portanto, das práticas sustentáveis de governação das empresas. Nós, além de, obviamente, temos que o fazer também, aplicamos muito as lógicas de governance corporativo à governação clínica para, de facto, com impacto na melhoria dos outcomes também. Portanto, devolver aos clínicos, de facto, a liderança, e isto em termos do value-based healthcare, a liderança de como
é que efetivamente os doentes devem ser tratados e de ter as estruturas corretas de governação dentro dos hospitais, quem é que faz o quê, os privilégios de cada médico, de como é que os serviços se articulam, de como é que se trabalham em equipa, se quiseres, é o primeiro grande passo do Value-Based Healthcare. É de facto como é que nós fazemos processos hospitalares corretos com uma governação correta. Portanto, tudo o que é governance clínico para nós é uma área que nós apostamos de forma gigante para que efetivamente também possamos contribuir dessa forma para o desenvolvimento da medicina, porque também uma boa governação clínica e bons clinical pathways, roteiros clínicos, levam também a uma melhor sustentabilidade daquilo que deve ser a investigação, daquilo que deve ser a própria formação médica. Portanto, é muito mais, é feita de forma formal, se quiseres, e isso é extraordinariamente importante. E, obviamente, em termos de ambiente, os hospitais são, de facto, estruturas industriais, se quiseres, que têm muito impacto em todas as variáveis de sustentabilidade energética. Portanto, é, obviamente, uma prioridade gigante, as áreas de engenharia hospitalares, que estão lá nos bafões que ninguém fala, nunca ninguém fala nisso. Curiosamente, durante a pandemia, isso veio tudo ao de cima. Porque as redes de oxigénio que são dimensionadas por engenheiros foram levadas ao limite, as infraestruturas hospitalares foram levadas aos seus limites, e então aí é que a malta percebeu que há umas formiguinhas trabalhadoras que trabalham lá nos bafões sem luz natural, que são de facto as áreas técnicas hospitalares e que representam a sustentabilidade, obviamente, também do sistema, e que são representadas no E, aqui do ESG. E, portanto, todas essas áreas, os nossos edifícios, nomeadamente o Hospital da Luz, enfim, porque foi feito de raiz já por 2 vezes, não é? É um portento, se quiseres, de investigação até desde as áreas de estruturas. Ainda agora se falou muito por causa do sismo da Turquia. O Hospital da Luz é um hospital que, se houver um sismo em Lisboa, provavelmente é o único hospital que fica operacional, porque assenta numa estrutura sísmica, numa estrutura que, enfim, em princípio, felizmente ainda não foi testado, não testado, com aquelas já foi testado, obviamente, mundialmente, que consegue manter, os edifícios não caem, o tema é ficarem operacionais, portanto, ou seja, nós temos feito muitos contributos na área das infraestruturas hospitalares para a sua sustentabilidade. E até repito aqui, se me permitem, vi esta semana, a propósito do sismo da Turquia, o lamento, e eu percebo completamente como é que novos hospitais, nomeadamente o novo que está previsto, que é o Central, como é que efetivamente já não foi desenhado com essa ótica de futuro, porque efetivamente, se acontecer um sismo em Lisboa, as estruturas hospitalares vão falhar. E um sismo daquela dimensão. E quando se está a pensar construir um hospital, que obviamente é um hospital absolutamente fundamental para o sistema de saúde, como o hospital universitário que é e como o hospital grande que é, Central em Lisboa, como é que se pode pensar em não se fazer também com o ESIM lá dentro, que é absolutamente, portanto, eu percebo por acaso o lamento do meu colega de engenharia desta semana do Instituto Superior Técnico. É de facto, temos muito caminho para andar, muito caminho para andar. Daí algo que pensar. É algo que pensar. Isabela, a conversa está a ser excelente, tínhamos aqui muitas mais perguntas, mas estamos conscientes também do tempo. Aqui para terminar, nesta terceira série, e acho que durante a nossa conversa vamos abordando também muitos destes temas, abordamos a tecnologia, a saúde e a sustentabilidade. Deste muitos exemplos ao longo da nossa conversa, vamos pedir se calhar mais uns para terminar, e olhando para estes 3 elementos, para estes 3 pilares, o que achas que, como sociedade, estamos a fazer hoje e que terá efeitos positivos ou negativos no futuro? Vamos lá ver, eu acho que nós hoje, Portugal neste momento caiu-nos uma pandemia gigante em cima nos últimos 2 anos, e eu acho que ainda estamos a lamber as feridas. Todos nós estamos todos a lamber as feridas. Acho que temos muito para fazer, e como eu disse, no grande pilar que é a prevenção, e que não é só saúde, estou a falar educação, estou a falar desporto, acho que há muito para fazer, acho que está quase tudo por fazer.
Fizemos muito, mas temos muito para fazer. Mais uma vez ligado à tecnologia. A tecnologia está aí para nos ajudar. Ok? E estou a falar na educação desde miúdos, bem como na educação, na própria educação universitária, na construção dos campos universitários, etc. Portanto, acho que temos muito para fazer aí, depois de lambermos as feridas adequadamente, mas alguns de nós uns têm que estar a lamber as feridas e a resolver estes problemas, outros têm que estar a pensar futuro. Se calhar até são equipas diferentes. Essa é uma. Portanto, prevenção e a seguir ainda prevenção. E vai claramente tornar os sistemas sustentáveis. Não há outra maneira. Parece um clichê, tipicamente quando alguém diz isto é vilipendiado na nossa sociedade. Já vi vários ministros e ex-ministros e responsáveis de saúde serem insultados quando dizem uma verdade lá para Alice, que é nós temos que evitar ficar doentes. Mas é que temos mesmo. Mas é que temos mesmo. Isso nas suas várias dimensões, não é, Isabel? Não é só uma gripe, estamos a falar das várias dimensões. Todas as dimensões, exatamente, saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde social. E, portanto, que está ligado, obviamente. Portanto, a saúde não é só o tratamento de uma doença, é todo o bem-estar físico e social que temos que ter como sociedade. E isso, como eu disse, tem aquele impacto gigante de muitos milhões de vidas salvas na Europa e uma força de trabalho superior. Estamos todos a queixar da falta de talento, mas deixamos morrer 23 milhões de pessoas cheias de talento porque não estamos a fazer isto bem. Portanto, isso para mim é um ponto absolutamente fundamental. Em relação a Portugal em particular, eu acho que temos que dar passos de gigante na construção de um sistema de saúde coerente. Não podemos, o setor privado e o setor público não podem estar de costas voltadas, não podem estar sempre a ser armas de arremesso políticos, porque isso não resolve nada, e nós que não somos políticos e estamos no setor temos que ter a grandeza de espírito e a grandeza de caráter para conseguirmos fazer o nosso trabalho, apesar de toda essa arma de arremesso político não interessa nada, e fazemos todos o nosso trabalho. E acho que até o fazemos bem. Acho que as pessoas no terreno, quando precisam de colaborar, colaboram. Mas obviamente é preciso estratégia por cima. E essa estratégia eu acho que tem que ser trabalhada porque o setor privado tem o seu papel, o setor público obviamente tem um papel gigante e absolutamente preponderante, mas precisa do setor privado. Portanto, esse passo estratégico está por dar em Portugal. E até, inclusive, eu acho que agora demos passos para trás. Nomeadamente, com o tema das parcerias público-privadas, foram dados passos para trás. Mas não faz mal, isto o caminho faz caminhando, agora é preciso ter noção que é preciso fazer esse caminho. Estratégico, é um caminho estratégico que eu estou a falar. E pronto, e obviamente todo o tema da aplicação bem dos fundos que aí temos à nossa disposição e que sejam aplicados de facto na estratégia de longo prazo e de futuro, na transformação digital a todos os níveis do setor, e que esse dinheiro não seja aplicado em resolver problemas operacionais que não são de estratégia. São táticas, não são estratégias, e portanto isso é que é os desejos, se quiseres, aquilo que faço para todos nós, num momento obviamente muito difícil para quem governa, em que tem que esticar o dinheiro para muita coisa que é necessária, e obviamente é difícil fazer escolhas, mas enfim, é para isso que cá estamos todos, não é? E uns têm mais responsabilidades do que outros, e eu assumo como uma pessoa enfim, estando à frente de um grupo que obviamente tem 1,5 milhão de clientes, para mais não para menos, e que nos procura, obviamente tem responsabilidades gigantes também neste setor e em Portugal, e portanto é esse o desafio que tenho para mim própria, e que penso que todos nós que trabalhamos neste magnífico setor temos todos que ter consciência disso, e acho que temos, e acho que aliás temos. Sim, Isabel, e estás também aqui com este episódio a dar mais um contributo também para a literacia dos portugueses nestas várias áreas. Nós queremos agradecer novamente o teu tempo e a tua disponibilidade. Hoje estivemos como convidada, e temos ainda Isabel Vaz, CEO do Grupo Luz Saúde, que partilhou connosco vários conceitos, desde Value-Based Healthcare, Figital. Também falámos da importância da formação e duas palavras que me ficaram, prevenção, ecossistemas. Mesmo a última pergunta, Isabel, caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti, onde é que te podem encontrar online? Olha, eu não existo nas redes sociais, já viste? Não existo. Mas podem me encontrar no meu e-mail, no meu WhatsApp,
isabel.vaz@lussaude.pt. Podem me encontrar, obviamente, através de todas as estruturas do Grupo Luz Saúde. E, enfim, naquilo que eu puder contribuir, como digo sempre, de forma muito humilde dentro à nossa dimensão, estamos cá e sempre com motivação para fazer melhor. E, portanto, todos aqueles que tiverem os mesmos tipos de valores, estamos cá para ter ideias e para avançar. Isabel, muito obrigado, foi uma excelente conversa. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como LinkedIn, YouTube, Twitter e agora também no Instagram. Convidamos finalmente a subscrever a newsletter do podcast Cruzamento para estarem sempre a par das últimas conversas, como esta magnífica conversa que tivemos hoje. Assim, despeço-me. Muito obrigado a todos os que nos ouviram e viram e até à próxima conversa. Até breve. Até breve. Obrigado.